Uma vaga de ataques de elevada intensidade, num total de 470 investidas coordenadas contra alvos estratégicos na Península da Crimeia, foi registrada num período operacional concentrado de aproximadamente 6 horas. A operação militar de grande escala visou simultaneamente múltiplas instalações e infraestruturas críticas da Federação Russa na região, incluindo os depósitos de armazenamento da Infantaria Naval em Sebastopol, os terminais de combustível localizados em Teodósia e os nós de comando e controlo baseados em Saki. De forma decisiva, as ações ofensivas neutralizaram o complexo de baterias do Sistema de Defesa Aérea de Longo Alcance S-400 em Eupatória, uma estrutura que funcionava como a peça central da rede integrada de defesa aeroespacial que cobria os acessos ocidentais da península há mais de 3 anos. Em paralelo, a incursão atingiu o aeródromo de Belbek, o anexo do quartel-general da Frota do Mar Negro, a instalação de manutenção da aviação naval em Caixa, 6 postos de radar distribuídos ao longo da costa e 2 pontos de transferência de munições na profundidade operacional. A ponte ferroviária que estabelece a ligação do polo logístico de Jankoy aos acessos sul da península foi também atingida 2 vezes no espaço de 1 hora, ficando totalmente inoperacional durante toda a janela da operação. A concessão estratégica deste pacote de ataques não teve como objetivo a destruição imediata da Crimeia enquanto bastião militar, uma vez que a península não é anulável numa única janela operacional. O planeamento militar estruturou a incursão para saturar e subjugar a rede integrada de defesa aérea que cobre o território por um período suficientemente prolongado, permitindo que os ataques consequentes programados para esse intervalo temporal alcançassem os alvos principais. A operação demonstrou que a referida rede defensiva pode ser ultrapassada com um ritmo e uma densidade de fogo que a estrutura de comando russa considerava anteriormente indisponíveis para as forças ucranianas. As consequências políticas e operacionais desta demonstração de capacidade militar deverão prolongar-se no tempo, superando o impacto direto da destruição de cada alvo individual atingido durante o decurso das hostilidades. O contexto operacional antecedente revela que a rede de defesa aérea da Crimeia não constituía uma estrutura frágil. A Federação Russa dedicou quase uma década, com o início após a anexação original em 2014 e com uma aceleração substancial a partir do início do conflito em 2022, a edificação de uma das redes de defesa aérea integrada mais densas do mundo, numa área geográfica com as dimensões da Crimeia. Esta arquitetura defensiva baseava-se em sistemas de longo alcance S-400 que asseguravam o escalão superior, apoiados por sistemas S-300, que forneciam uma cobertura intermédia estratificada. A proteção de locais individuais de elevado valor era executada por sistemas de defesa de ponto Pantsir, enquanto os sistemas Tor cobriam as lacunas de manobra. O dispositivo contava ainda com meios de guerra eletrônica distribuídos por todo o espectro, radares de alerta precoce, posicionados na costa e no interior, defesa aérea naval a partir de navios da Frota do Mar Negro em posições costeiras e cobertura de aviação baseada nos aeródromos de Belbek e Saki. O pressuposto central subjacente a esta engenharia militar determinava que a densidade e a sobreposição de camadas compensariam qualquer falha individual, garantindo uma degradação gradual da rede sob ataque e forçando qualquer incursão ucraniana a limitar-se a uma escala reduzida que o sistema pudesse absorver sem atingir o seu ponto de saturação. Este pressuposto era o elemento de sustentação de todo o conceito operacional russo para a manutenção da Crimeia, tendo as forças ucranianas planeado a sua invalidação ao longo de 18 meses. A preparação para esta operação militar envolveu a integração de múltiplas capacidades tecnológicas desenvolvidas em paralelo, que atingiram a maturidade operacional na presente campanha.
O pacote de forças incluiu sistemas de ataque de longo alcance, nomeadamente mísseis de cruzeiro fornecidos por parceiros ocidentais, em volumes e configurações superiores às estimativas publicadas, bem como drones de ataque unidirecionais de longo alcance desenvolvidos localmente, cujas especificações técnicas evoluíram através de ciclos sucessivos de projeção contra as retaguardas operacionais. No domínio marítimo, os sistemas de drones navais progrediram desde as primeiras gerações utilizadas entre 2022 e 2023 para uma família de plataformas com maior raio de ação, maior capacidade de carga útil e sistemas melhorados de orientação terminal. Estes meios foram articulados com capacidades de guerra eletrônica especificamente otimizadas para ludibriar e degradar os radares de controlo de tiro da defesa aérea inimiga, sustentadas por um fluxo de informações de alvos que permitiu sequenciar as prioridades de ataque. Esta inteligência militar foi consolidada ao longo de 18 meses, através da combinação de informações de sinais, imagens de satélite, dados de fontes humanas residentes na península e análises persistentes de padrões de atividade, permitindo mapear a localização exata das baterias, as escalas de rotação das tripulações, os períodos de manutenção dos sistemas, as bandas de frequência dos radares e a arquitetura de comunicações com os seus nós principais e secundários. A fase inicial da operação, concentrada nos primeiros 90 minutos, foi direcionada especificamente contra a própria rede de defesa aérea. A bateria S-400 de Eupatória foi neutralizada através de uma ação coordenada que combinou drones navais a partir do setor ocidental do Mar Negro e drones de ataque unidirecionais de longo alcance vindos do norte, apoiados por bloqueio eletrônico contra os radares de detecção. O comando da bateria, operando sob protocolos concebidos para ameaças menos densas e previsíveis, esgotou os mísseis interceptores disponíveis antes de cessar a aproximação dos vetores ofensivos. O complexo foi desmantelado num período de 40 minutos, resultando na destruição de múltiplos lançadores, na desativação do radar de empenhamento e na destruição do veículo de comando, durante uma tentativa de relocalização da tripulação para uma posição alternativa. A perda do sistema S-400 decorreu da vulnerabilidade do protocolo operacional estabelecido, que não correspondia à densidade e geometria do ambiente de ameaça gerado pelas forças ucranianas, e não de falhas intrínsecas do equipamento. Os registros setoriais revelam o impacto desta saturação no interior de um posto de comando de um regimento de defesa aérea, localizado numa estrutura fortificada a cerca de 15 quilômetros da costa ocidental. Sob o comando de um coronel de carreira, a unidade manteve comunicações intermitentes, mas funcionais com os batalhões subordinados e com o quartel-general divisional. O diagnóstico situacional indicava a destruição da bateria de Eupatória, a saturação de 2 batalhões de mísseis S-300, operando além das respectivas capacidades sustentadas, e o consumo acelerado de munições de reserva dos sistemas Pantsir, cuja dotação de reabastecimento se encontrava em vias de esgotamento. Perante o cenário de degradação da qualidade de rastreio dos radares devido à guerra eletrônica, o Comando Regimental solicitou autorização superior para reposicionar os sistemas sobreviventes em locais alternativos, de modo a salvaguardar os meios materiais. 45 minutos depois, o Comando Divisional recusou formalmente o pedido de reposicionamento das posições fixas, emitindo diretrizes políticas que impunham a continuidade do empenhamento na capacidade máxima nas posições atribuídas, justificando que qualquer deslocação seria interpretada como uma retirada sob fogo. O cumprimento desta ordem resultou na destruição progressiva de sistemas adicionais que poderiam ter sido preservados, expondo uma falha na arquitetura de decisão superior, onde a prioridade política atribuída à manutenção formal do terreno
impediu os ajustamentos operacionais necessários à preservação da capacidade de defesa. A segunda fase da operação militar ucraniana, iniciada cerca de 90 minutos após os impactos iniciais, concentrou-se na destruição das infraestruturas de elevado valor que haviam ficado desprotegidas devido à neutralização prévia da cobertura antiaérea. Os terminais de combustível de Teodósia foram atingidos por uma combinação de mísseis de cruzeiro e drones navais que efetuaram a aproximação ao porto através do vetor sudeste, uma rota anteriormente considerada protegida pela rede de defesa costeira russa. Em Sebastopol, os depósitos de armazenamento da infantaria naval sofreram danos severos após um fluxo contínuo de drones de ataque unidirecionais de longo alcance, que ao longo de uma hora saturou os sistemas de defesa de ponto locais pelo volume de vetores. Numa altura em que os sistemas integrados de proteção de camadas já tinham sido destruídos ou forçados a operar em moldes severamente reduzidos. Os nós de comando e controlo em saque foram igualmente neutralizados por armamento de precisão durante uma janela temporal em que os meios de guerra eletrônica locais se encontravam degradados pelas ações de empastelamento ucranianas, impedindo os radares de empenhamento de gerarem soluções fiáveis de controlo de tiro. No decurso da terceira hora do ataque, o aeródromo de Belbek foi atingido de forma a coincidir com o período em que a cobertura aérea disponível se encontrava empenhada noutros setores da operação, ficando os equipamentos de reparação da pista posicionados em locais vulneráveis aos impactos. Durante a quarta hora, as forças ucranianas direcionaram os mísseis contra o anexo do quartel-general da Frota do Mar Negro, visando especificamente a secção que albergava as células de coordenação operacional das missões antissubmarinas e de combate de superfície. Na quinta hora, a instalação de manutenção da aviação naval em Katia foi atingida nos hangares que recolhiam os helicópteros responsáveis pelo reconhecimento operacional e pelas capacidades de busca e salvamento da frota. A fechar a janela operacional, na sexta hora, a ponte ferroviária de Dzhankoy sofreu 2 impactos consecutivos. O segundo ataque visou deliberadamente as equipas e os equipamentos de reparação que tinham acabado de chegar ao local após o primeiro impacto. Esta sequência tática interrompeu o fluxo logístico ferroviário por um período substancialmente superior ao que seria provocado por um impacto isolado, agravando o estresse operacional sobre todo o aparelho logístico russo na península da Crimeia. Embora os danos acumulados ao longo das 6 horas não sejam decisivos em termos absolutos para a manutenção da presença militar russa na Crimeia, o impacto analítico mais relevante centrou-se na invalidação do pressuposto de que a rede de defesa aérea local não poderia ser saturada pelas capacidades ucranianas. Esta premissa constituía a base de sustentação do conceito operacional russo para todo o teatro de operações sul, uma vez que a rede da Crimeia ancorava o flanco oriental do sistema defensivo, cobria as operações da Frota do Mar Negro e protegia a infraestrutura logística de apoio às forças posicionadas no sul da Ucrânia. O planeamento militar e a análise estratégica comparam já esta operação aos eventos registrados no início do ano com o ataque iraniano contra o Comando Norte das Forças de Defesa de Israel. Contudo, enquanto a ação iraniana baseou a sua eficácia no volume bruto de vetores, a operação ucraniana alcançou o mesmo efeito de saturação contra uma rede densa através da precisão dos dados de inteligência e do conhecimento exato das vulnerabilidades do sistema, demonstrando que a saturação de redes integradas pode ser obtida quer por volume, quer por precisão tática. O sistema russo iniciou já esforços para substituir os componentes destruídos, rever os protocolos operacionais e identificar as plataformas ucranianas envolvidas. Mas a perda da garantia de uma cobertura defensiva inviolável forçará uma reavaliação estrutural
de todo o dispositivo militar na região.